Bom, há uns dias atrás eu falei sobre a questão do inquérito policial, sobre o que é o inquérito policial. Hoje eu vou tratar um pouquinho, de uma forma bem breve, sobre o processo criminal que ocorre após o inquérito policial. Meu nome é Douglas Nagamini Medeiros, sou advogado criminalista com atuação no Brasil inteiro e vou explicar um pouquinho como é que funciona a dinâmica no processo, tá? Claro, no processo criminal nós podemos praticar diversos atos ali dentro, né? Nós podemos fazer um pedido de revogação de prisão preventiva, nós podemos impetrar habeas corpus, enfim. Mas isso, claro, vai depender de como cada advogado trabalha. E então eu vou aqui buscar explicar como é que funciona desde a denúncia até a sentença, tá? Então, finalmente, terminou o inquérito, foi relatado, foi para o Ministério Público e o Ministério Público verificou que há indícios, ainda que mínimos, de autoria e materialidade de um determinado delito. Então ele vai e oferece a denúncia. Deu-se início a um processo criminal. Parabéns, você ganhou um processo criminal aqui. Ganhou nas costas do processo criminal. Vamos lá. Primeiro, o réu vai ser intimado a constituir um defensor, ou na impossibilidade de constituir um defensor, ou seja, um advogado particular, vai ser nomeado um defensor público ou um defensor dativo para que atue em prol dos seus interesses nesse processo e terá aí então da intimação prazo de 10 dias para apresentar o que a gente chama de resposta à acusação, que é a primeira manifestação defensiva dentro de um processo criminal. Nessa resposta à acusação, o advogado poderá alegar preliminares, como por exemplo a preliminar de rejeição da denúncia, no caso de denúncia inépita, poderá pedir absolvição sumária quando está caracterizado ali fielmente que houve, por exemplo, uma legítima defesa do réu, enfim. E também poderá tratar de questões de mérito, embora tem advogados que evitam discutir, antecipar a questão meritória já na resposta à acusação, com medo de estar antecipando tese para o Ministério Público, isso e aquilo. Eu até entendo, e eu acho que com relação ao mérito a gente deve se restringir o máximo possível, sim. Só que, claro, isso é questão para outro vídeo, tá? Hoje eu não vou tratar disso pormenorizadamente, detalhadamente, mas enfim, cá entre nós. O promotor de justiça lida com um processo criminal todo santo dia em larga escala. Ele provavelmente já sabe qual vai ser a sua tese defensiva, tá? Só aqui um bizuzinho, tá? Provavelmente ele já sabe, a não ser que você tenha uma carta na manga que, nossa, vai deixar todo mundo ali surpreso no momento da audiência de instrução e julgamento, de repente, que nossa, vai parecer o programa do João Kleber, né? Mas enfim, voltando. E também, na resposta à acusação, é o momento de a gente juntar o rol de testemunhas. É nesse momento. Se não juntar nesse momento, não adianta querer juntar depois. O juiz não vai aceitar, tá? A não ser que já aconteceu. Aqui no escritório onde eu trabalho, a gente entrar no processo e já ter advogado, seja defensor dativo ou advogado particular, que já apresentou resposta à acusação, não juntou o rol de testemunhas que a gente considerou adequado, e nós, posteriormente, explicamos a situação, que nós fomos constituídos posteriormente, apresentamos o nosso rol de testemunhas e, pelo menos aqui, a magistrada aceitou tranquilamente. Mas se você tem um advogado, ele deve apresentar o rol de testemunhas já nesse momento da resposta à acusação. Ah, mas não tem testemunhas. Junta pelo menos as mesmas que o Ministério Público, tá? Porque se eventualmente o Ministério Público desistir de uma ou outra testemunha, se você tiver arrolado as mesmas testemunhas que o Ministério Público, você pelo menos pode insistir na oitiva dela. Isso de repente pode ser interessante ali numa questão de prescrição, igual eu já vi acontecer. Faltava ali uma semana para prescrever e faltou uma testemunha, e aí eu falei, não, excelência, eu insisto, e aí acabou que prescreveu. Enfim, pode ser interessante. Então, nesse momento, preliminares, questões meritórias ali brevemente, de repente, tá? Vai depender de cada caso. Rol de testemunhas, imprescindível. E eventuais provas. A legislação fala pra gente que nós podemos juntar provas a qualquer momento no processo. Tá? Mas se você já tem um conjunto probatório ali,
já junta e tudo bem. Posteriormente, se não for nenhum caso de absolvição sumária, por exemplo, se não for um caso de rejeição da denúncia, então o juiz vai designar um dia para audiência de instrução e julgamento. Nessa audiência vão ser ouvidas a vítima, as testemunhas de defesa e da acusação e por último, tá, o réu. Já vi acontecer de, por exemplo, o réu não ser intimado por erro no cartório e tudo mais, e o juiz falar: doutor, é o seguinte, o réu não foi intimado, foi um erro do cartório, mas as testemunhas estão todas aqui. Será que nós poderíamos ouvir somente as testemunhas e depois ouvir o réu? Ou até mesmo vice-versa, tá? Faltou testemunha, mas o réu está presente. Será que a gente pode ouvir o réu aqui e depois ouvir as testemunhas? Não, nesse caso, como advogado, você tem o direito de falar não, tá? Lembrando que esse vídeo aqui é para advogados e para leigos também, tá? Estou explicando aqui que muitas vezes tem advogados que estão entrando, que estão começando, né, e não sabem muito bem como é que funciona, tá? Mas a ordem é essa, tá? Sempre que houver uma quebra nessa ordem, se insurja, advogado, se insurja, faça constar em ata e para buscar eventualmente uma nulidade futuramente, tá? Então, ouvidas as vítimas, testemunhas, primeiro as testemunhas de defesa, depois as primeiras testemunhas da acusação e depois as testemunhas da defesa, por último o réu, vai ser dada a palavra à acusação e posteriormente à defesa para alegações finais orais. É a parte que todo mundo tem medo, né? Ninguém gosta de fazer alegações finais orais, a verdade é essa, né? No entanto, é a regra, a legislação traz pra gente, é a regra. Mas como que de repente você pode converter isso? Pedir diligência, falar: excelência, pela ordem, a defesa entende que tal diligência é imprescindível, então a defesa requer prazo para fazer o requerimento, nos termos do previsto, se não me engano, no artigo 404 do Código de Processo Penal e tudo mais. Aí, muito provavelmente, o juiz vai abrir prazo ali para você apresentar os memoriais escritos, tá? Que é uma outra opção. Mas, via de regra, alegações finais orais, tá? Nessas alegações finais orais, o promotor vai dizer por que o juiz deve condenar ou até mesmo absolver. O promotor tem esse poder de pedir absolvição, por incrível que pareça. O promotor tem esse poder. E, posteriormente, a defesa, tá? Pode ser que o juiz abra prazo, até mesmo a depender da complexidade do caso, de repente a quantidade de réus e tudo mais, pode ser que o juiz já abra prazo para apresentar os memoriais escritos, tá bom? Primeiro a acusação e depois a defesa. Pelo amor de Deus, não vá ficar afobado e apresentar os memoriais antes do promotor de justiça. Eu já vi isso, tá? Não é muito raro de se ver, inclusive. Então, aguarde primeiro. O promotor de justiça apresentou os memoriais, vai chegar a intimação para você, advogado, apresentar os seus memoriais, tá? E, posteriormente, aí sim vem a sentença, tá? Embora a lei traga para a gente um prazo até para o magistrado proferir essa sentença, a gente sabe que, por conta aí até de um problema que a gente vivencia aí, de um abarrotamento nas varas criminais, dificilmente acabam respeitando, mas enfim, aí posteriormente vem a sentença condenatória ou absolutória. E aí, após isso, é recurso, é apelação, é RESP, é RE, enfim, vai depender, claro, sempre do caso concreto. Espero que eu tenha ajudado vocês, espero que eu tenha esclarecido alguns pontos aqui. Qualquer coisa, comentem, compartilhem, deixem dicas para que eu possa melhorar cada vez mais aqui e trazer um conteúdo sempre com maior qualidade para vocês. Obrigado.